A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, mês de junho, mês dos namorados. E nós aqui da De Lagoinha estamos iniciando neste mês, o mês dos apaixonados, mês dos casais, iniciando esse bate-papo muito legal, muito edificante, e eu tenho certeza que vai ser bênção de Deus, onde vai ser para o crescimento de muitos casais, tanto namorado como noivos, também os que já são casados. Está com a gente aqui hoje para a gente iniciar. Está com a gente aqui a minha princesa, minha escolhida. E eu quero apresentar naquele estilo romântico. Eu sou o Anderson da Gisele. E eu sou a Gisele do Anderson. E juntos estamos unidos para um propósito. É o nosso quadro que é Propósito do Sim. Desde o dia em que nós nos casamos, falamos o sim. E estamos dando continuidade nesse ministério, nesse propósito que vem direto do nosso Deus. Antes de nós apresentarmos aqui os nossos convidados, eu quero falar para você, compartilha, envie para uma pessoa que você quer bem, envie para os seus parentes, para os seus amigos, envie para um casal de noivo, um casal de namorados, enfim, envia porque vai ser para o crescimento do casamento e vai ser bênção de Deus. Esse mês de junho, a De Lagoinha vai ter alguns casais que vão contar a sua história, do namoro, do noivado, até o casamento. Quero apresentar aqui o meu amigo, segundo dirigente da congregação aqui da De Lagoinha, presbítero Felipe. Paz do Senhor, meu amigo. Paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor, pastora. É muito bom estar aqui para nós contar um pouco da nossa experiência, da minha esposa aqui, Esther, que estamos há um bom tempo juntos já. Vai ser muito bom compartilhar um pouco da nossa experiência, um pouco daquilo que Deus tem feito na nossa vida. E é muito bom estar aqui. Muito obrigado por essa oportunidade de poder estar aqui, para poder falar um pouco do nosso casamento, de como foi o nosso namoro. E eu tenho certeza que vai edificar a vida de você que está na sua casa. Pode compartilhar, como o pastor falou, para pessoas que eu tenho certeza que Deus vai estar falando ao coração dessa pessoa que você vai compartilhar, e vai ser muito bom nós estarmos batendo esse papo aqui, pastor e pastora. Maravilha! Agora, nossa irmã Esther. Paz do Senhor, pastor, pastora Gisele, é um prazer estar aqui e com certeza o nosso... Falei. É só seguir. Com certeza é um prazer estar aqui para poder compartilhar um pouco do nosso testemunho, o que Deus fez na nossa vida, né, sobre o nosso casamento, o nosso noivado. Com certeza vai edificar a vida de muitos. Muito bom. E eu falo que todos os casais têm uma história diferente. Cada um não é que nem série, né? Dinheiro em série, tudo é igual. Não, cada um tem uma história diferente, mas o mais importante de todas as histórias é que tem um propósito, tem algo maior embutido dentro da união de um homem e de uma mulher. Por isso que esse quadro, esse mês de junho, é propósito do sim. Tem uma finalidade, tem um objetivo, tem uma causa maior, e a causa maior sempre vai ser o nosso Deus, que tem um carinho todo especial voltado para a família, começando pelo casal. Felipe, a gente sabe parte da história de vocês dois, e é uma história emocionante, é uma história que tem muitas lágrimas, que tem muitos desafios, mas é lindo de ver hoje vocês dois unidos e segundo dirigente, por enquanto, segundo dirigente, né? Que a gente vê o projeto lindo na vida de vocês. Mas conta pra gente como que foi vocês se conhecerem, quando foi, aonde foi, né? Conta pra nós isso aí, porque eu tenho certeza que vai ser muito bom ouvir vocês. Então, para a gente poder resumir a história, né? Porque senão a gente precisaria de muito tempo para poder falar um pouco da nossa história. Mas tudo começa... Acho que eu vou começar, né? Só falar. Para quem não me conhece, né? Eu sou um ex-dependente químico. E tudo começou quando Jesus me resgatou das ruas, né? Eu era um viciado.
E um tempo eu estava passando uma dificuldade muito grande, não conhecia Deus, eu era ateu, não acreditava em Deus, não acreditava em nada, na verdade, né? E eu estava numa situação muito complicada. Para resumir aqui, com 40 quilos, estava muito debilitado, e pedi ajuda para o meu pai. E o meu pai me levou para um lugar chamado O Bom Samaritano. Acho que muitos conhecem que vão ouvir aqui esse podcast e vão entender. E eu fui para esse lugar, uma casa de apoio social. E foi lá que eu conheci a minha esposa. Já há um tempo naquele lugar, eu estava já como obreiro e ela foi convidada para pregar nesse lugar, no Bom Samaritano. E quando eu estava como obreiro, atrás do púlpito, sentado, ela começou a ministrar a palavra. E essa foi a primeira vez que eu ouvi a voz de Deus. Eu sentado, e ela começou a ministrar a palavra. Pra quem era ateu, já começou ouvindo a voz de Deus. Já começou ouvindo a voz de Deus. Para resumir, né? Porque, na verdade, quando eu cheguei lá, Sim, eu não tinha nenhum conhecimento de quem era Jesus, o que era ser crente, né? Eu via as pessoas lá buscando a Deus, orando, e eu não sabia o que era. E eu perguntei para um obreiro que estava lá no templo, o que vocês estão fazendo? Aí aquele obreiro disse para mim assim, olha, nós estamos buscando a Deus. Mas para que fazer isso? Para que dobrar o joelho? Para que ficar dessa maneira, falando com Deus? Eu nem acredito em Deus. Ele falou assim, tu não queres que a tua vida mude? Tu não queres que a tua vida seja transformada? Então tens que começar a fazer isso. E a gente sabe, né, que quando a gente está num local e todo mundo começa a fazer a mesma coisa, a gente vai começar a copiar. Se torna influenciado. Torna-se influenciado naquele momento. Então, eu comecei a buscar a esse Deus que eu não acreditava. E em 3 meses que eu estava lá, eu já estava começando a orar, a falar com esse Deus. E um dia eu cheguei e falei assim, num momento lá dentro do templo, daquele lugar, e disse assim, se tu realmente existe, eu quero ver. Se tu és esse Deus dos crentes, mesmo que as pessoas falam aqui, que as pessoas pregam aqui, eu quero que tu se apresente a mim, porque eu não acredito ainda. E aquela noite eu tive uma experiência muito linda com o Senhor. Naquela noite eu senti uma presença muito forte, uma resposta de Deus. E naquela noite mesmo eu fui batizado com o Espírito Santo. E depois daquele dia, a minha vida mudou. 3 meses de casa. E a minha vida começou a mudar naquele lugar. E o tempo passou e a minha esposa, agora, né, irmã Esther, ela foi convidada para pregar lá nesse local. Isso eu já estava com 3 anos já de casa. 3 anos ali já extremamente firmado em Cristo, já estava ciente daquilo que eu queria para a minha vida. Deus já fez uma transformação completa a partir do momento que eu tive esse encontro com Ele. E quando ela começou a pregar, num culto à noite, porque naquele lugar, durante a semana... Foi mais ou menos que ano que você esteve lá? 2013. 2013. Entre 2012 e 2013. Nesse... Nessa faixa. Que tu me conheceu em 2016. Não, isso, 2016. Eu entrei lá naquele lugar por 2013, né? 2012, 2013. Aí eu fiquei durante 4 anos, mais ou menos, lá no Bom Samaritano. E nesse tempo, ela foi lá para pregar essa palavra, pregar a palavra de Deus. Ela foi convidada. E eu estava sentado, ouvindo ela ministrar. E aí foi a primeira vez que eu ouvi a voz de Deus. E Deus falou no meu ouvido assim, essa é a tua esposa. Eita. E eu não, olha, pastor, ela sem saber de nada. Sem saber de nada. E ela pregando ali uma palavra poderosa, né? Uma bênção. Minha esposa é uma bênção. E eu olhei para o lado, tem um obreiro do meu lado, falou comigo. Aí ele assim, não, falei contigo, olhei pro outro, não falei nada. Então tá bom. Assim, é coisa da minha cabeça, né? Primeiro momento. Imaginação minha. Com imaginação. Daqui a pouco eu ouvi aquela voz de novo. Essa é a tua esposa. Detalhe. Eu estava orando com esse propósito, né? Sabe, quando a gente no lugar começa, a gente quer namorar, a gente quer casar, quer ter uma família, quer constituir, né, um lar. Sim. E eu sempre orava a Deus pedindo uma esposa, pedindo e detalhe, né? Eu sempre pedi uma esposa que não amasse a mim acima de todas as coisas, mas que amasse o Senhor acima de todas as coisas. Esse é o segredo para você que está ouvindo. Não peça a Deus uma esposa que te ame acima de todas as coisas. Não. Ame a Deus primeiro acima de todas as coisas, porque se ela te amar a Deus acima de todas as coisas, com certeza ela vai te respeitar e ela vai te amar de uma forma muito especial. E eu orava dessa maneira. E eu ouvi a voz de Deus pela segunda vez dizendo, essa é a tua esposa. Aí eu vi que era Deus.
Aí eu vi que era Deus. Concluiu no teu coração que coração Deus realmente estava falando contigo. Que era Deus. Aí eu corri lá pra cozinha, falei com um amigo meu, Rafael Miller, eu acho que eu vou até compartilhar com ele esse podcast. E eu falei, Rafael, não vais acreditar, aquela mulher que tá lá pregando, Deus falou pra mim que ela vai ser a minha esposa. Você tá ficando tolo, Felipe? Tu tá tolo, rapaz? Nada, tô te falando, foi Deus que falou pra mim, ela vai ser minha esposa. Aí acabou a pregação, eu fui conversar com ela. E ela ainda não tinha entendido muito, né? Na realidade, eu acho que ele nem tinha dado bola, né? Porque, imagina, tu não vai pro Bom Samaritano com o intuito de arrumar homem. Eu fui com o intuito de pregar a palavra de Deus e nem passava pela minha cabeça, até porque... Isso 2016. Imagine, tu vai, tu sabe todo como é que é o contexto das pessoas que estão lá, são dependentes químicos e tem toda uma história, tem toda uma trajetória. E tu crescer num lar evangélico, e tu tá esperando alguém, e de repente aparece um cara que é do Bom Samaritano, tu desconstruir coisas da tua vida, da qual tu já estava esperando, já sonhava. Então, o lado humano, ele vem falando sim. A primeira coisa, né? É verdade. É o nosso lado humano. Sim. Não, jamais. Eu acredito que eu não teria a mesma, não sei se eu teria a mesma coragem, né? Porque ela já tinha uma vida estabilizada e eu tava recomeçando, né? Só que o diferencial é que a gente tava buscando a Deus, né? Orando a Deus. E aí se entra também naquele contexto, né, de que muitas pessoas que casam, porque o ex que te digo, né, muitas pessoas estão destruídas emocionalmente porque vão muito pela questão do ex que te digo, das profetadas. A questão do Felipe, a questão comigo foi Deus mesmo falando, né? Foi Deus construindo no meu coração um amor pelo Felipe. Primeiro Deus falou com cada um de vocês individual, independente de palavra, profeta. Primeiro totalmente diferente. Primeiro a ouvir a voz de Deus foi vocês, é isso. A questão do Felipe, Deus falou com o Felipe naquele dia. E eu vim embora para casa. Demorou, no teu caso, demorou. Aí ele mandou uma mensagem, a gente começou a conversar. Não foi assim, ele falou nesse dia, no outro dia eu tava lá. Não, a gente conversou um mês. Não foi um relacionamento no micro-ondas, assim, conheceu. Não. Teve outras pessoas também, o pastor até, né? E daí a gente começou a conversar tal, e eu não tinha nenhum sentimento por ele, nenhum interesse, por conversar mesmo. Mas o Felipe, como Deus já tinha falado para ele, comigo já foi diferente, né? O processo foi construindo aos poucos o sentimento, o desejo de conhecer um pouco mais, de namorar com ele. Então, foi algo que foi construindo dentro de mim, diferente dele. O Felipe, ele teve que um pouco que lutar na oração mesmo, porque, assim, havia uma guerra espiritual para que a gente não ficasse junto. Primeiro, pelos meus conceitos, e depois também é uma guerra espiritual. Porque todas as vezes que eu falava com o Felipe, longe, eu sentia bem, mas quando eu ia na vigília, conversava com ele, aquilo me repelia e eu não queria mais falar com ele. Então, ele lutava isso na oração. E foi assim, Deus foi trabalhando aos poucos ao meu coração, ao ponto que a gente noivou em pouco tempo, né? Namoramos 3 meses e logo a gente se conheceu em julho. De fato, a gente começou em julho. Em julho de 2016 e em dezembro de 2016 a gente noivou. Foi assim, foi uma coisa assim que foi construindo. Só que nesse tempo em que nós estávamos nos conhecendo, eu também estava lutando para não querer ele. Detalhe que estava resistindo. Esse detalhe é que eu ainda estava lá, ainda estava interno. Nesse tempo. Que não deixa de ser uma barreira, mas Sim. Eu já trabalhava, já saía para trabalhar, já saía para estudar, já tinha uma liberdade maior. Né? E Deus começou a trabalhar na minha vida. E eu conheci ela e eu ainda estava lá nesse tempo que ela estava Deus, assim, na realidade, falou comigo de fato, assim, algo concreto mesmo, quando a gente já estava noivo. E eu lembro, eu sempre falo isso, né? O quanto o cuidado de Deus na vida da gente, e quando Deus tem um propósito, né? A dois, um propósito mesmo. E eu lembro que em fevereiro, já tudo marcado para o casamento, com vestido, com festa, tudo. E ele dizia assim para mim, tu me ama? E eu falava para ele, não consigo te amar. Porque eu acho que devido a os relacionamentos passados e o medo de dizer assim, nossa, se eu amar ele,
eu não vou me arrepender, e se eu não amar, eu tenho ainda tempo Medo de terminar. De se machucar. Aham. E dizer assim, meu Deus, o que vai ser esse cara? É uma insegurança, né? Total, sabe? E detalhe que nesse tempo, enquanto ela estava nesses pensamentos, a gente estava buscando a Deus, estava orando, consagrando, pedindo a Deus para que Deus viesse guardar ela, para que Deus viesse dar direção a ela. Então a gente conversando hoje, né, quando a gente conversa, a gente entende que nesse mesmo tempo que ela está passando essas lutas, eu estava lá buscando a Deus, pedindo para que Deus viesse iluminar a mente dela, viesse ajudar ela na sua decisão. E foi muito fundamental. Para uma mulher é um pouco mais difícil decisões assim. E aí, quando eu lembro em fevereiro que realmente eu ia tomar uma decisão de não casar, de terminar com ele, com vestido, com festa, com convite, tudo estava pronto. E eu falei assim, não vou querer casar, eu vou terminar com ele porque ainda dá tempo. Eu prefiro ter um gasto de que destruir a minha vida. E aí, Deus usa os seus servos. E na época era o pastor Jonas e a pastora Mariana que estavam sendo nossos pastores. E eu sempre... ela fala assim, eu não lembro disso, Esther, mas Deus usou ele naquele dia. E ela falou, Esther, eu preciso conversar contigo. Daí eu falei, tá, tudo bem, eu vou na tua casa. E quando eu cheguei na casa dela, ela falou para mim assim... E só Deus sabia essa decisão. Eu não tinha falado para ninguém. Eu não tinha nem falado em palavras, eu só tinha dito em pensamentos. E ela chegou e falou assim para mim, como é que estão as coisas para o casamento? E eu falei, tá bem. Eu vou te perguntar de novo, como é que estão as coisas para o casamento? Eu assim, tá tudo bem, os convites estão atrasados, mas... Ela assim, então vou te falar uma coisa. Tu tá prestes a tomar uma decisão. Se tu jogares fora o que Deus está te dando, não reclama depois. Deus está te dando e tu queres jogar fora. Aí eu entendi. Espera um pouquinho, a gente tem que ter uma pausa aí. Os olhos da gente vai ficando rasos, que a gente também, né? A gente vê a história linda e a gente aproveita pedir para você compartilhar, se inscreva no canal, que é bênção de Deus, gente. É muito bom. A presença de Deus aqui é muito incrível. Verdade. Pode continuar. E aí foi naquele momento quando ela diz assim, tu tá prestes a tomar uma decisão e jogar fora o que Deus te deu, e não reclama. E aí eu entendi que havia uma guerra espiritual, porque todas as vezes que eu pensava no Felipe, aquela palavra vinha assim, tu não ama ele, tu vai sofrer, ele não é homem para tua vida, olha só, ele não tem nada. O que tu vai ser da tua vida? Imagine, tu já tem a tua casa, olha o que tu vai ser da tua vida. E eu, é verdade. E quando ela falou aquilo ali, eu voltei para casa e eu lembro nitidamente que eu estava lavando louça e aquela palavra veio novamente e disse assim, olha, tu não ama ele? E aí eu comecei a proferir em voz alta. Eu disse, não, eu realmente amo ele. Ele é o meu noivo, ele é o que Deus deu para mim. E naquele dia... Você entendeu que essa voz era uma voz do maligno querendo proibir um propósito? Sim. E aí, naquele dia, eu disse, não, eu amo ele. E realmente, naquele dia, era como se uma cadeia se quebrasse, sabe? E eu comecei a olhar para o Felipe com um olhar diferente. E quando ele falava assim para mim, tu me ama? Eu falava para ele, eu te amo. Porque antes eu não conseguia. Ele dizia assim, mas como é que tu vai casar comigo? Quando ele perguntava, e eu dizia, não, eu não consigo te amar. Eu gosto de ti. Ele assim, mas Esther, nós vamos construir uma vida junto. Como é que tu vai casar comigo se tu não me ama? E eu falava assim, não sei, mas eu não consigo te amar. Eu não consigo. Era uma guerra realmente, porque todas as vezes que eu via o Felipe, que eu estava perto do Felipe, até a gente ficava junto, ficava numa boa, né? Quando eu ia embora... Eu não conseguia, ele ligava, mas ele ligava várias vezes, eu não atendia, me irritava, me incomodava, e eu disse assim, não, tem alguma coisa errada. Então, assim, o cuidado dessas profetadas, do eis que te digo, eu sonhei, porque Deus falou com o Felipe, Deus falou comigo. Então, não foi alguém que profetizou, alguém que... Então, se nós estamos juntos hoje, porque e a palavra que veio, assim, da parte de Deus por outra pessoa, foi de uma pessoa muito próxima a você, que é a pastora Mariana. E que não sabia. Pastor Jonas, que são seus pastores. Sim. Que conhece a sua vida. Não é alguém de fora, não. Foi alguém próximo a você, o que considera-se que nós também. conhecemos a vida, sabe, né? Isso, exatamente. Mas mesmo sem você ter falado para ela, a gente vê, assim, a ação divina.
Isso. A ação divina. Por isso que eu falo que juntar um propósito, humanamente olhando, a gente vê hoje, foi tudo... Não, tem toda uma resistência, houve impedimentos, houve dúvidas, até a incredulidade houve para a construção de um propósito. Enquanto ela estava recebendo, né, essas setas que a gente chama, né, eu também tinha essa questão de como é que tu vai casar aí dentro, né? Até eu falei que eu sou chorão, né? E eu sempre falava, como é que eu vou casar aqui dentro, Senhor? Tô aqui, saí das drogas, como é que a pessoa vai me querer aqui dentro? Eu falava para Deus isso. E sempre Deus usando pessoas lá dentro. Aí uma vez eu queria ir embora e Deus usou uma profeta também do Senhor, dizendo, tudo que tu precisa e tu necessita, ela falou. Eu, teu Deus, vou trazer aqui dentro para você, não precisa sair daqui para nada. Eu recebi aquela palavra ali, guardei no meu coração. E foi justamente isso. Eu tive uma mudança completa de vida, né? Uma completa mudança de vida. Naquele lugar eu conheci a Jesus, aceitei a Jesus, fui batizado nas águas, fui batizado no Espírito Santo, conheci a minha esposa, comecei a trabalhar. Então a minha vida mudou completamente depois de uma palavra que Deus usou, minha irmã, para dizer, porque eu ia, na verdade, naquele tempo, sair e iria jogar tudo fora, né? Mas como é bom a gente ouvir a voz de Deus. Agora, Felipe, é só para corroborar o que você está falando, né? Você ia jogar tudo fora. Quantos não jogam? Quantos não jogam? Pela falta de paciência. Né? Quantos não jogam fora? Muitos. Um projeto lindo, projeto maravilhoso, como a vida de vocês. Isso. Quantos não jogam fora? Sim. Por falta de paciência, Sim. de buscar Deus. Isso. E também de ter pessoas realmente amigas em volta. Porque amigos que amigos, eles entendem. É difícil ter amigos? É difícil, mas não é impossível. Tem amigos. Deus coloca pessoas. Com certeza. A história de alguém, a história de vocês, como também de cada um de nós aqui, Deus usou amigos, Deus usou pessoas, né? E infelizmente muitas pessoas não têm essa paciência de esperar o propósito divino nisso. E quando o propósito vem, a gente não imagina o tamanho daquilo que Deus está preparando. Porque eu nunca pensei um dia morar numa região na praia, nunca pensei em estar numa igreja abençoada, como a igreja da Lagoinha, porque eu saí de uma casa de recuperação, né? Vim junto com a minha esposa e começar numa igreja, de uma casa de apoio social, começar como auxiliar. Deus, ele sempre falou para mim que tinha muito pressa com o meu ministério e com o ministério de Esther. Deus sempre falou isso. E foi muito rápido, assim. Eu saí do Bom Samaritano, de auxiliar diácono na presbítera, e a presbítera segundo dirigente da igreja. Então a gente sabe o quanto Deus tem pressa com o chamado, às vezes a gente tem pressa e toma decisões precipitadas. Por isso, como o senhor falou. E acaba querendo dar uma ajudinha para Deus. Para que Deus venha realizar o propósito. Não, a gente tem que ter paciência. Do tempo que vocês conheceram, foi... 2016? 2016? Casaram em 2016? Não, conhecemos em 2016, dezembro de 2016 a gente noivou, e 22, né, Felipe? Eu sou ruim de data. De 17 a gente casou. 2017. 2017. 22 de abril de 2017 a gente casou. Eu falo assim porque tá sempre... Eu fiquei, no caso, né, 2013, aí 2016, 3 anos, estava completando quase 4 anos já naquela casa de apoio social. E aí foi nesse tempo o último ano que eu fiquei lá, que aconteceu tudo isso. E hoje a gente vê como que você é querido pela família e você, né, você ama demais todos da família, os sobrinhos, sim, as cunhadas. Mas na época teve assim, algum preconceito da família contra você? Como que foi? Eu acredito que a gente sempre pensa, a gente sai receoso assim desses lugares. Quem a gente pensa, poxa, ninguém vai acreditar em mim, né? Ninguém vai, será que me dá um voto de confiança? Porque a gente sai assim, né? Mas a gente é muito ensinado lá no Bom Samaritano sobre isso, né? Que a gente, em qualquer lugar que a gente for, a gente não pode visar o homem, né? A gente sabe que a batalha sempre é espiritual, certo? Mas eu fui bem aceito, sim, pela família da Esther, mas ela tem já outra ideia, assim, né, no começo, né, amor? A minha questão mais, eu acho que era comigo mesmo, sabe? As minhas irmãs, eu acho que tranquila, a Raquel, as minhas irmãs receberam o Felipe bem. Claro que elas ficaram assim, se ficaram, não me comentaram, né? No sentido, assim, de não aceitar, tal.
Mas eu acho que o problema mesmo era maior comigo, sabe? O medo mesmo de sofrer, de tu estar esperando alguém e saber que o cara que tu tá vai casar... Quanto tempo tu ficou esperando alguém? 15 anos esperando. 15 anos. Tu saber que uma pessoa tá vindo do centro de recuperação que não tinha nada. Não tinha um emprego fixo, não tinha nada na vida. Imagina, é todo um medo que passa mesmo, sabe? E eu lembro, assim, que quando eu ia para casa do Felipe, no sentido da avó dele, da tia dele, e eu ficava muito, assim, prestando atenção no que falavam dele, né? Do passado dele. E cada coisa que falava assim, o Felipe andava assim, o Felipe fazia isso daqui. Aí eu voltava para casa, ai, meu Deus do céu, onde é que eu tô amarrando o meu burro, Senhor? Esse homem tenha nascido mesmo Oh, de meu novo. Deus do céu. Eu entendo ela e eu digo que ela foi bem, não corajosa, né? Ela estava sendo Direcionada. E que também né? não Por deixa de propósito, ser né? uma normalidade ela pensar assim, por causa da história, né? Sim. Eu me coloco Porque no lugar. Exato. Entendeu? Não Eu pode não sei se ser eu faria a mesma coisa. extremamente aqui, falar não, tal, não, também tem esse lado que ela tinha que ter, pensou naturalmente, né? Vou me casar com uma Sim. pessoa. Estruturalmente eu já estava bem, entendeu? Eu tenho meu emprego, né? Eu tinha construindo a minha casa, eu tenho meu filho, eu tinha uma vida estável, assim. E aí chega alguém na tua vida que no momento não tinha nada, sabe? Quando a gente olha assim, o nosso casamento, assim, o cuidado que foi de Deus, de decoração, de vestido, eu sou muito grata a Midi, é uma moça que faz o vestido de noiva, sabe? Inclusive, ela fez o da Débora também. Nossa, pensa numa pessoa querida, Maravilhosa. maravilhosa. Eu lembro Foi usado por nitidamente. Deus. Não é só uma profissional, ela Sim, é uma mulher um de chamado Deus. de Deus Querida. pra vida dela, aquilo. Fala aí, Brian, Eu- fala aí quem que é. A Midian. Midian, Já ela... vamos compartilhar com ela. Isso. Noivas, meninas Nossa. que estão pensando em casar, Sim. corre Ela lá, faz porque uns vestidos de que noiva. parecem Vale são a as pena. filhas dela Sim, que estão casando. Exato. Ela se Não, emociona com a história, ela é te algo ouve. sobrenatural. E eu lembro assim que eu cheguei para Midi e eu experimentei um vestido e eu tava com o orçamento apertadíssimo, sabe? E eu contei essa história para ela, assim, de como eu conheci o Felipe e tal. E ela, assim, Esther, eu vou realizar o teu sonho. Ela fez um valor para mim. Meu mãe. Deus, nem tem como, sabe? Era um vestido, assim, que eu acho que era a segunda ou terceira pessoa que usava. Mas a parte de cima, ela fez tudo novo. E eu lembro nitidamente, assim, que quando ela fazia, não, eu quero fazer do teu jeito, que tu se sinta feliz. E ela, eu lembro, assim, que quando o vestido ficou do meu jeito, assim, eu abri aquele sorrisão. E aí eu falei assim, agora sim, eu me sinto uma noiva. Aí ela me abraçou e disse, que bom que tu sente, assim... E ela deu coisas ainda, sabe, de que não estava no orçamento ali, para as meninas, para as da minha, e foi uma benção, assim. A decoradora também, não lembro mais o nome dela, que ela colocou mais coisas que não eram na Deus decoração. levantando pessoas, né? Com certeza. Entendendo o propósito. Sim, o Mateuzinho também, que na época ele trabalhava com foto, né, do pastor Fez Moisés. bacana pra nós. Uma gratidão imensa a ele, sabe, de o cuidado. E ele fez também para nós um valor assim. Tudo cooperando, né? É. Tudo cooperando. E porque as Quase que simbólico. simbólico, certo? bem isso mesmo. E assim, as fotos ficaram maravilhosas, sabe? Assim, ele de um cuidado, de um carinho, assim, de estar ali com a gente, com as fotos. E eu só tenho, assim, a agradecer a essas pessoas que também fizeram parte. Aquela insegurança, aquele sentimento assim e tal, foi tudo Sim, bom. sim, né? sim. É. É, Claro que a e o gente noivo- teve uns... E nesse tempo eu também, né, trabalhava, eu ganhava muito pouco. E eu vi todo esse esforço dele, Deus mostrando assim, a Esther fez faxina, né? Eu trabalhava com faxina Nossa. também. Guardou dinheiro para esse casamento. É verdade. E eu ajudando com pouco, porque eu tinha acabado de sair, tava me estruturando ainda. E me deu um presente que foi ela, né? E eu lembro que eu tinha um ninho velhão. Meu Deus. Um ninho 94. Assim, Só Jesus lá, eu naquele comprei lá homem. no Bom Samaritano, pra tu ver. Eu chamava ele devorador. O devorador. É. Só que aí eu falo pra esse Não. devorador que levou nós pra tirar as fotos do casamento, onde é que foi mesmo? Ai, esqueci. Esqueci o o lugar. nome. Um lugar bem bonito. E que fez a nossa São Pedro foto. de Alcântara, eu acho, não sei. É, por ali. Eu não lembro, Ferrugem, não. Não Esqueci, lembro agora. Não, deixa.
Aí esse carro que ela chama de devorador, que fez as nossas fotos, Aí, a ó, gente tem Deus fotos usou o dela, devorador. fotos do Uno. Uno bem velho de... Meu rasgar. Deus, R$ 50 de gasolina era só pra ir no tava- centro. Gente, Aí deixa eu por deixa eu isso que ele era um contar devorador. deixa eu contar um testemunho. Tudo bem, a gente fez toda essa... Saímos pra tirar foto, foi longe. Fizemos as fotos do casamento, fizemos tudo e bebi aquele carro. Aí eu parei, depois de passou o casamento, tudo, parei o carro, né? Aí levando em mecânico, porque ele tava bebendo demais e falhava pra subir o morro. Quando a gente ia na vigília pra subir o morro, a gente orava, vai. Sobe, vai, Jesus, vai, sobe, Jesus, sobe. sobe, Jesus, Aí- sobe, Jesus. Aí detalhe, eu levei ele pra arrumar depois, né? Quando eu cheguei na mecânica, o mecânico abriu e disse assim, rapaz, como é que tu estás andando com esse carro? Ele tem 3 saídas, né? Ele tá trabalhando só com uma. Esse carro não era nem pra estar andando. Aí a gente entende, né? Esse carro não era nem pra estar andando, não sei como tu conseguisse andar com esse carro. Aí a gente viu o cuidado de Deus. Até nesses detalhes. Até nesses Sim. detalhes. Até Então, nesses aquilo que a gente fala. É ter o tempo de Deus, né? Você que, quem sabe, é uma pessoa que esteja orando, né, pra ter uma noiva, Construir uma para uma família, né? namorada, para noivar, para casar, assim como a Esther, 15 anos ela estava orando. E nesses 15 anos, os primeiros 11 anos, vamos dizer assim, ela estava orando por alguém que ainda estava nas ruas. Ou seja, enquanto ela estava orando, Deus estava me preparando. Porque ela pediu para um esposo. Sim. Eu lembro assim que uma vez eu sempre orava, pedia ao Senhor um esposo e eu falava exatamente o que ele falou um pouco atrás, né? Senhor, eu quero alguém que te ame acima de tudo. As mesmas palavras que ele falava, eu falava também, Senhor, eu quero que o Senhor me dê uma pessoa que te ame acima de tudo, porque se ele te ama, ele vai ser fiel comigo. Ele vai me amar também. E então eu vejo assim o cuidado de Deus no nosso relacionamento. Quando a gente para e pensa assim a nossa história, que não foi fácil, né? Não foi um conto de fada. Aqui tudo ocorreu muito bem. Teve processos, teve dor, teve choro, muito choro nessa caminhada, enquanto a gente está construindo ainda o nosso relacionamento, porque querendo ou não, é pouco tempo. Se a gente parar para pensar, é pouco tempo. Mas durante esse processo, assim, foram processos que veio nos construindo, né? Veio fazendo nós pensar um pouco naquilo que o Senhor tem na nossa vida, no nosso ministério. E são passos, assim, não são uma coisa... Tem muitas pessoas que ilude, faz uma ilusão do casamento, um conto de fada, né? É como se tudo fosse mil maravilha, tudo fosse muito, assim, flores. Não. Criam algo muito imaginário. Que não existe, sabe? São processos. Não existe uma varinha mágica. Não. Tem pessoas que Deus fala, sabe? E cada pessoa, Deus tem a sua forma de trabalhar. Tem pessoas que Deus mostra, sim, para o casal, na hora. Mas tem pessoas que Deus vai estar trabalhando aos poucos, vai mostrando aos poucos. Eu acho que os 3 anos do relacionamento, não sei se foi com vocês também, mas os primeiros 3 anos de todo relacionamento, eu acho que é o tempo mais difícil. Os primeiros 3 anos. De alinhar tudo. De alinhar Meu tudo, Deus. em ordem. de pagar a conta do Porque casamento. aí todo aquele ensaio teórico do namoro, Isso. aí A eles fé, vai né? pra prática. E aí Nossa. na prática, como você falou, Eu sonhava, meu Deus, eu fazia assim, oh, Senhor. Eu falava, o dia que eu casar no cartório, eu quero estar muito bem vestida, eu quero fazer um jantar para a família. Nosso casamento do cartório foi muito engraçado. Nós estávamos no Bom Samaritano resolvendo as coisas. Quando a gente olhou e disse, meu Deus, a gente tem que ir pro cartório, que a gente tem que casar. E chegou nós dois no cartório, assim, a roupa Cadê que a esse gente testemunho? tava. Meu Deus, parecia que a gente tinha, assim, acordado um jeito assim. Aí o tio dele, que era o juiz de paz, assim, olhou pra gente e disse assim, vocês vão casar, gente? Aí, sim, a gente veio aqui pra casar. Dele assim, e cadê a testemunha? E aí nós dois, e precisa de testemunha? teve que sair pegando testemunha lá no Ele já cartório. arrumou lá na hora. Aí ele assim, óbvio que precisa de testemunha. E daí ele falou pra moça que trabalhava, tu quer ser testemunha do casamento dele? Tu quer ser testemunha do casamento dele? Sim. E nós dois, assim, de sandália de dedo, assim, do jeito, assim... Aí ele ficou tão constrangido que quando ele realizou o nosso casamento, né? Ele olhava assim pro teto, assim. Não quis nem olhar muito pros noivos. E nós dois, assim, nos olhando assim. E ele olhando pro teto. Meu Deus, se no cartório vieram casar assim, Ah. pensa depois. E a avó dele em casa esperando, tadinha, toda arrumada. E depois que a gente se casou, tal, ele assim, meu Deus, Estel, eu esqueci de buscar a avó.
Pode ser agora, já foi. Socorro. Tadinha da vozinha, meu Deus. Agora imagina, né? É. Todo esse tempo a gente esperando esse momento, todo esse tempo a gente, um buscando de um lado, outro buscando do outro, para unir propósitos. E o resultado hoje, né? Hoje, graças a Deus, Deus tem nos abençoado. Deus tem nos dado uma vida, comparada antes, financeira também bem melhor. Sim. Porque tudo no começo é difícil, né? Sim. Tudo no começo é bem complicado. Mas graças a Deus a gente tem... Não, são 7 anos, né? 7. Acertei? Acertei. Sim. 7 anos. Que ela me pergunta, Saiu volta e meia, bastante, quando que a não gente errar. noivou? Aí agora eu já tinha anotado no celular, né? Você Aí, não ó. pode agora, né? Tá E vendo? quando que a gente casou? Porque foi um dia depois, né? A gente noivou, 2 dias depois a gente casou, né? Isso. A gente casou dia 20 e dia 22. Foi no... Que era um feriado. Sexta-feira Feriado. seria feriado, e daí a gente casou quinta e depois a gente casou 20, 21 e 2. É 20 no cartório e 22 na igreja. Que a gente casou. E a gente tem algo semelhante, né? É, A data. a data é A gente casou dia 21 também. de É. abril de 2001. 2001, mas aí já tem, né? Bastante. 23 anos. 23 anos. Ih, a gente tá engateando ainda. Mas, Felipe, fazendo aí. Já contaram até um caso, assim, engraçado, que é o do cartório, né? Mas tem algum caso mais um caso engraçado, assim, tem. do relacionamento de Nossa, vocês não, e teve tal? nosso Vocês casamento, né? poderia contar aqui Muito pra engraçado, cara. gente. Muito engraçado. Na realidade, assim, o nosso casamento, na festa, teve uns ocorridos, assim, não muito legal. A gente ficou sem dinheiro para ir para a lua de mel. A gente tinha viagem para ir e Besta. não tínhamos Depois dinheiro. de tudo, Depois Não eu- tínhamos. Não tínhamos, Olha não só, tinha Esther, mesmo. peraí. Todo mundo, quando vai pro casamento, né, prepara aquela festa depois do casamento, pra ter aquele almoço, outro dia, dinheiro da em primeira vez caixa. casado. Agora continua. Vai, E nossa. daí, aí a gente tá, depois que terminamos ali a festa e tal, depois do ocorrido, aí nós olhamos assim um pro outro, tá, e a gente vai passar a lua de mel ontem. Aí eu disse assim, quer saber, Felipe, vamos pra casa, vamos dormir, vamos voltar pra casa, vamos dormir. Daí entramos no carro, voltamos, daí quando eu cheguei em casa, a Raquel assim, o que você tá fazendo aqui? Vestida de noiva. De noiva. Daí a Raquel, o que tu tá fazendo aqui? Eu vim dormir. Aqui não. Não. Aqui tu não vai dormir. Pode procurar um lugar pra passar essa lua de mel. Não sei onde é que tu foram vai. enxotados. Não. Sim. Não, porque, E daí- aí é porque a gente pulou essa parte. Porque a casa tava ainda sendo Sim, não. ainda terminada pra gente Construída, poder entrar. A gente morava eu, a Esther, a irmã dela, Raquel, o Isaac, o filho dele, tudo numa casa. Tá pensando que é fácil, meu filho? Não é fácil. E daí a Raquel era falou assim. compartilhada. A Raquel falou assim: não, aqui tu não vai ficar. Pode passar, mas a gente não tem um lugar pra ir. Daí ficou a Raquel, ficou a Isabel, ficou o Emerson, ficou a Débora, a Sabrina, procurando hotel pra gente passar a lua de mel. E daí procuramos, nada, não tinha vaga. E a minha irmã cuida de uma casa na Lagoinhas, que é maravilhosa, né? E daí eu falei assim, a Bela, então, Esther, então passa a lua de mel lá mesmo, na Lagoinha, vai fazer o quê? E aí, tá, Felipe, vamos. E nós só com uma marmita, ou seja, do casamento, uma marmita que o cara fez e não tinha mais dinheiro pra nada. Aí a Raquel, meu Deus, que lua de mel, né? Pega R$50 pelo menos pra comer um x-salada. Ei, E daí, o enredo da nossa história é o seguinte: saímos pra lua de mel numa Não, mas casa assim, emprestada. um lugar top. Olha, Maravilhoso. bem- Com lugar lindo, R$50 tá? Lugar pra lindo. comer um x-salada e uma marmita pra passar o almoço. aí. Nem todo propósito começa ruim. Ai, Não Jesus. significa que vai terminar Que vai também terminar ruim, né? ruim, Isso, exato. uma coisa não tem nada a ver com a outra. Isso, com Às vezes a certeza. gente espiritualiza tudo, né? É. Não, começou Não mal, tenha dúvida. pronto, agora... Não, isso tudo é um trabalhar de Deus, um propósito de Deus, tudo... É verdade. Deus está no controle de todas as coisas. E hoje, como é que vocês podem falar hoje? Como é meu que tá Deus. hoje? Sim. E depois vocês fazer uma análise do dia que vocês conheceram, como é um fato, né? A história é diferente para cada um. Uhum. A gente tem amigos lá também, do Bom Samaritano, que casaram, a história é semelhante igual a de Sim. vocês, né? Do Felipe, no caso, e você. É bem semelhante, mas não é igual uma a outra. Não. Mas fazendo uma análise, Felipe e Esther, o que vocês podem tirar de tudo isso
Deus é nítido, é visível, Sim. é evidente a presença de Deus, o agir de Deus no casamento de vocês. Mas o que vocês podem tirar de lição até aqui e passar para o pessoal, principalmente para os jovens, adolescentes, para os casais de namorado e para os noivos? O que vocês podem passar para eles que estão acompanhando? Eu acho que tudo assim é um planejamento, né? Casamento é algo bem sério. E se tem esse sonho de construir isso, de ter esse momento, né? Que acho que toda mulher deseja, são raríssimas as mulheres que não pensam assim. Eu acho que planejamento. O planejamento é tudo. Planejamento de uma casa, planejamento de uma festa, para que tu não te frustre, porque, querendo ou não, a gente ri. A gente tem esse momento que a gente acha engraçado, mas ficou marcado coisas, né? Então, eu acho que tudo é planejamento. E o cuidado de Deus. Deus cuida da gente no mínimo detalhe. Deus tem... Quando a gente é fiel ao Senhor, o Senhor é fiel com a gente. Uma das coisas que a gente sempre se guardou, a gente só nos conheceríamos intimamente no casamento. Mesmo depois que a gente tivesse casado no civil, a gente só nos permitiu conhecer intimamente depois da bênção pastoral. Depois da bênção pastoral que nós nos permitimos, né, a consagrar o casamento. Então, assim, quando nós somos fiel ao Senhor, não é uma questão de barganha, que Deus vai dizer assim, então tu tá fazendo para mim, eu vou fazer para ti. Não, é porque Deus vê a fidelidade do nosso coração e Ele vela pela sua palavra. Se somos fiéis ao Senhor, o Senhor nos abençoa. Então, há o cuidado de Deus nos mínimos detalhes. E quando há um propósito, num casal, Deus une, né? Propósito, né? Sempre as pessoas falam isso, né? Deus não une pessoas, Deus une propósito. Então, quando esse propósito está no centro da vontade de Deus, Deus cuida, Deus zela. Mas acima destas coisas, planejamento. Isso. E o propósito, né? Como é o tema desse podcast, propósito do sim. Hoje a gente vê que está muito, como eu posso dizer, está muito contrariada essa questão de propósito, de casamento. As pessoas não estão banalizadas, as pessoas não estão mais dando a validade para isso. Isso é tão lindo, é tão um projeto de Deus que, principalmente para os jovens, né, que estão nos assistindo, isso é bom demais, isso é algo de Deus. O casamento, família é projeto de Deus. E eu não entendia isso antes. Eu não compreendia isso antes. Para mim, teria que ser uma vida, quem sabe, de qualquer jeito, né? Com uma pessoa aqui agora, uma pessoa depois. Para mim, isso era o certo e isso era o correto. Mas depois que eu tive um encontro com Jesus, eu entendi que esse propósito, sim, que o namoro, que o noivado e o casamento é um propósito de Deus. Não é fácil, como a gente falou aqui, a gente passou por muitas dificuldades, muitos problemas, muitas situações difíceis, mas a gente não esqueceu do propósito que Deus tinha sobre as nossas vidas e nos guardamos e esperamos e Deus tem nos abençoado. Então, o meu conselho para você que está pensando em noivar, em casar, não desista dos teus sonhos. Por mais que seja difícil, por mais que seja complicado, quem sabe você não está passando uma fase boa agora, quem sabe você está iniciando o teu namoro, inicie da maneira certa, da maneira correta, colocando Deus em primeiro lugar e entendendo que Deus está no controle de todas as coisas. Mas o principal de tudo é não perder a tua intimidade com Ele. E o que a gente sempre fez está no começo. No começo fizemos ainda, é claro, importantíssimo. Quando a gente se conheceu, a gente era webcam ainda, que era forte, né? Não era nem essas câmeras do celular, era webcam, lembra? No notebook. Eu estava lá nessa casa de apoio social, e ela estava em casa. E a gente sempre, à noite, ligava a câmera e nós orávamos junto. Sim, verdade. E pedia a Deus, Senhor, se for da tua vontade, se for do teu querer, que o Senhor nos una, que a gente quer saber da tua resposta, se o Senhor está de acordo com a nossa união. E a gente orou por algum tempo, pelo webcam. Se prepararam para o sim. Né? Se preparamos para o sim. Porque o erro mais comum que as pessoas podem cometer é dizer sim sem entender a consequência do sim, o compromisso que você vai ter a partir daquela resposta, né? Sim, eu aceito. Sim, eu me caso. Né? Que aí é um compromisso para a vida toda. Sim. E colocamos sempre, claro, Deus em primeiro lugar. E aí
deu no que deu. Nós estamos aí, graças a Deus. Não. Sim, quando as pessoas banalizam o casamento, né, quando não entende o propósito do casamento, da união, né, portanto a Bíblia diz que se torna uma só carne mesmo, né, é um só pensamento, um projeto, o mesmo projeto. E quando as pessoas banalizam o casamento, que elas não entendem a bênção que é, o propósito de Deus da família, se torna isso mesmo. Deixa um, pega outro, deixa um, pega outro. E não se firma. É uma casa na areia. Sim. Exatamente. É um casamento que não vai ter nenhuma estrutura de resistência, de fortaleza. É um casamento realmente formado dentro da opinião humana e de atrações pessoais. E a gente vê muito isso. Mas a história de vocês é linda demais. A gente quer agradecer, Felipe, agradecer, Esther. A gente quer agradecer esse mês de junho. É o mês dos namorados. Mas não é só um mês comercialmente falando. É um mês de reflexão. É um mês de análise, um mês que... Todo dia, é claro, né? Isso é um fato. Mas aproveitando esse clima, esse ambiente em que rede social, loja, mês dos namorados, saber que tem um propósito de Deus no namoro. Começa no namoro. Isso. Não é apenas uma atração passageira, efêmera, mas tem um propósito divino. Você que conhece a Deus, ou você que não conhece a Deus, não se engane. Não é pelo fato de você não conhecer a Deus que qualquer tipo de decisão, não. Precisa ser tomado com maturidade, porque pessoas se ferem, pessoas se machucam, pessoas elas vão se prejudicar emocionalmente, espiritualmente e fisicamente também. Então, a gente quer louvar a Deus pela vida de vocês e deixar essa palavra. Não comece nem o empreendimento se Deus não estiver no negócio. Se a glória não for para Jesus, com certeza vai ser para a nossa frustração, para a nossa decepção. O motivo de muitas pessoas hoje estarem machucadas são decisões precoces para um compromisso tão sério. Um compromisso tão divino para uma decisão tomada sem ter uma avaliação de falar sim. Então é importante que tudo isso seja analisado e casar, mas para glorificar e honrar o nome do Senhor Jesus. Fácil não é, Jesus não disse que seria fácil e não é um casamento perfeito. Nenhum de nós aqui temos um casamento perfeito. O que nós temos dentro de um casamento, com as suas adversidades, é a presença de Deus que nos ajuda, que nos fortalece e que nos faz ter maturidade na hora de tomar decisões. Dessas decisões que realmente elas vão trazer benefícios ou não benefícios. É importante isso. O casamento perfeito é um casamento que tem problemas, que tem adversidades, que tem espinhos, mas que tem duas pessoas maduras, sábias, e que um vai tomar uma decisão com a ajuda do outro, respeito, e principalmente uma confirmação divina. Verdade. Respeitando um ao outro, obviamente, exatamente, cuidando um do outro, obviamente, ajudando um ao outro nas suas fraquezas, nos seus altos e baixos. Sim. E pode ter certeza, você não escolheu uma pessoa tão estranha a ponto de você não conhecer ela. Todos nós conhecemos alguém, escolhemos alguém que conhecemos. Sabemos os pontos fracos, pontos fortes, sabemos as virtudes, sabemos dos defeitos. E é isso que a gente tem que trabalhar. Porque se alguém está esperando um homem perfeito, uma mulher perfeita, não existe aqui na face da Terra. É que um vai construindo o outro, né? Eu sempre falo assim, até foi dito no podcast, quando eu contei a experiência, o quanto eu aprendi e tenho aprendido com o Felipe, né? Coisas que foram desconstruídas na minha vida e estão sendo desconstruídas ainda e que precisam ser desconstruídas, né? Então, um acrescentar na vida do outro, né? Não um tirar do outro, mas acrescentar. E o quanto é importante quando você percebe que você está mudando para o lado positivo, não para o lado negativo. Quanto isso vem construindo o teu caráter, a tua vida, o teu ministério. Isso é o importante. É pensar o quanto que essa pessoa me acrescenta, né? Isso te ajuda
a levar para perto de Deus. Isso. Porque essa é uma verdade. Tem sido o propósito dessa Um pessoa, ajuda né? o outro a cumprir um propósito divino. Isso já começa no namoro. Quando você está namorando, você está pensando assim, para pensar assim, o quanto que essa pessoa está sendo construtiva na minha vida, o quanto que essa pessoa está me agregando em algo, essa pessoa está me levando mais para Deus, está me afastando mais de Deus, essa pessoa tem aí um já propósito. É um índice, já é uma coisa a ser analisada. Se você tem alguém, né? Eu acho que eu sempre penso assim, né? Que quando alguém que tem um chamado de Deus, que quer algo de Deus, que Deus já propositou isso no coração, é sempre perguntar qual é o teu projeto de vida ministerial. Se uma pessoa fica, não sei, nunca pensei. Quer dizer, aí já tem um ponto errado, né? Porque é muito convicto daquilo que se você tem um chamado, Deus vai dar alguém que vai alinhar o teu chamado, né? Vai acrescentar no teu chamado. E a pessoa é muito convicta. Não, eu tenho um chamado para isso. Eu tenho desejo disso. O meu propósito ministerial é nisso. Porque as pessoas hoje, é muito difícil um jovem, um homem, um moço, uma moça, pensar em alguma coisa ministerial na igreja, né? É muito mais profissional, muito mais... agora, terreno de uma construção na igreja, ministerial, né? Mas se essa pessoa também tem um projeto, qual é o teu projeto de vida? O que tu pensa futuramente, academicamente? O que tu quer profissionalmente? Se é uma pessoa que não tem um propósito, não tem um projeto, não pensa em estudar, não pensa em uma faculdade, não pensa em crescer na vida, não tem o que agregar. Ao contrário. E assim, também, Esther, é importante, às vezes a pessoa não tem assim aquela aptidão ministerial, mas pelo menos assim, de servir a Deus eu nunca vou deixar. Sim, o desejo, né? O desejo, nunca vou deixar de servir a Deus. Ou ele vai ter uma referência, ela vai ter uma referência, ou o pai ou a mãe, ou às vezes não tem um pai ou uma mãe, mas ela teve um encontro com Deus e ela saber o valor da presença de Deus e dizer assim, olha, em primeiro lugar, o meu propósito, né, os jovens aí que estão acompanhando e tal, tanto moço como rapaz, fala assim, qual é a primeira evidência, um sinal? É ver os sinais, se ele tem realmente compromisso com Jesus, fiel com Deus, não só frequentar a igreja, mas participar de uma igreja, ter um pastor, que é importante, ter um pastor, ser pastoreado, são características que nesses últimos dias vale a pena a gente colocar na balança, né? E daí se tiver pai e mãe, é respeitador de pai e mãe, é família, né? São valores que seria bom analisar. Sim. Bom, gente, o papo vai longe. Vai longe. Aqui como eu disse, é apenas um resumo, mas a gente agradece. E claro que para fechar, a gente vai deixar que vocês façam essa oração, pedindo para que Deus venha abençoar esse mês de junho, mas também todos os casais, que vai ser falado muito de mês dos namorados e tal, tanto no aspecto comercial como também no aspecto objetivo, mas é importante pedir a bênção de Deus sobre os casais, tanto namorados, noivos e os casamentos também, os casais que já estão constituídos, né? Amém. Vamos orar. Queria deixar para vocês orar, abençoar. Soberano Deus e eterno Pai, nós queremos louvar ao teu nome, Senhor, Deus, por esse momento tão precioso, Senhor. Que nós sabemos que esta conversa, que esse bate-papo não vai ficar só aqui. Através da rede social, Senhor, que possa alcançar muitos casais, Senhor. Casais que estão precisando de aconselhamento, casais que vão, Senhor, se identificar com as nossas histórias, Senhor, que estão começando seu relacionamento, que estão passando por problemas, por dificuldades, mas que através dessas palavras, Senhor, possa, Senhor, entrar como, Senhor, uma direção a tomar, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, por esse momento que estamos aqui, que o Senhor abençoe, Senhor, os casais, os casamentos, aqueles, Senhor, que estão prestes a casar nesse mês, Senhor, que vão casar nos próximos meses. Senhor, nós pedimos a tua bênção, Senhor, na vida dessas pessoas, Senhor, que o teu nome venha a ser glorificado através desse ato e que o Senhor possa entrar no coração dessa pessoa que tem dúvida do relacionamento, dúvida do casamento, que não tem isso como uma prática, que não tem isso, Senhor, como um fundamento de Deus, mas que o Senhor possa entrar no coração dessa pessoa, que essa pessoa venha se casar, que venha entender a importância desse matrimônio, Senhor, a importância dessa união, Pai. É o que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, muito obrigado pelo carinho. Toda semana vai ter um vídeo aqui no canal e a gente pede, compartilha com alguém, se inscreva, porque é tudo um aprendizado. Você está aí na sua casa, no seu trabalho, às vezes no carro, vai acompanhando, vai assistindo, compartilhando experiências e eu sei que a mão de Deus há de abençoar.
Muito obrigado. Deus Amém. abençoe a todos. E até uma próxima oportunidade, se Deus assim quiser. Paz do Senhor.